Obrigado por cada um que está aqui, Senhor. Que o Senhor possa trazer os demais em segurança, Pai, para que venham te louvar, engrandecer o seu santo nome e aprender mais de ti, que é santo e verdadeiro, Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado pelo favor que fizeste a nós, um favor imerecido, morrendo em nosso lugar, para que pudéssemos ser reconciliados com o Senhor e ter direito à salvação através do seu sangue. Senhor, recebe os louvores que foram preparados para ti, para engrandecer o seu santo nome nesta manhã. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Aleluia, nós te adoramos, Deus. Vamos adorar ao Senhor nesta manhã, Ele está presente. A palavra dele diz que onde estivessem duas ou mais pessoas reunidas, no nome dele Ele estaria, Ele está aqui. Adore Ele. Talvez você tenha deixado a sua casa com preocupações, mas eu te convido a se desprender de tudo agora. Ele está aqui, Ele deseja ser adorado. Você foi criado para adorá-lo. Aleluia. Te adoramos, Deus, te adoramos. Você pode adorar a Ele onde você está aí agora. Diga palavras de amor para Ele. Diga aleluia, nós te adoramos, Deus. Nós viemos aqui para entregar o nosso melhor, porque Ele é eterno. Tudo pode passar, a terra vai passar, mas a palavra dele nunca passará. Então descansa o seu coração, esqueça de tudo e adore o Senhor. A terra passará e o teu amor não mudará. Por tua graça, pedra angular, voltou a respirar, que morto parecia. Respondemos a ti com amor e a ti cantamos. Jesus, te amamos, como te amamos, aleluia. Te adoramos de coração. Jesus, Jesus, te amamos.
estava prostrado, fortalecerá, regenerados pela sua cruz. Repita isto: tu és o nosso, não se proste mais, nos fortalecerás, regenerados pela tua cruz. Por tudo que és, respondemos a ti com amor e a ti cantamos. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, cante, Jesus, declare isso. Oh, nós chamamos, como te amamos, te adoramos e te adoramos de coração. Jesus, Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Jesus, te amamos, aleluia. Como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Aleluia, adora o Senhor de coração, de coração. Nada novo achei pra dizer, então você pode cantar isso. Como expressar minha, aleluia, minha gratidão? Posso até cantar de alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Cante então, vou levantar as minhas mãos e vou louvar, pois tudo que tem é um aleluia, aleluia.
é grato ao Senhor nesta manhã, você pode levantar suas mãos e dizer isso a Ele. Oh, eu sou grato a Ti. Em resposta a Ti, há uma canção, me render a Ti, eu me rendo em adoração. Em resposta a Ti, responda Ele agora. Há uma, dirige essa canção pra Ele. Me render a Ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é uma aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, em meu coração. Não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos e louve ao Senhor. Você tem fôlego nos seus pulmões, então louve, levante sua voz. Meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor, mais uma vez em meu coração. Em meu coração, cante, igreja. Se vergonhe, se você não se vergonha, levante sua voz, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é uma aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Oh, aleluia, Deus. Estamos aqui, Senhor, te adorando, te rendendo glória, te rendendo honra, Deus. Oh, aleluia. Oh, Pai, nós a Ti adoramos, nós a Ti desejamos nessa manhã de domingo. Apresentamos a Ti a nossa adoração, a nossa rendição, o nosso afeto, a nossa devoção, o nosso clamor a Ti, porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Ah, meu Deus, os Teus ouvidos estão atentos à oração que é feita neste lugar, e por isso nós clamamos a Ti nessa hora. Nós intercedemos como igreja pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Senhor, visita, vai visitando a nossa casa, a nossa família, vai visitando nessa hora os nossos filhos, os nossos maridos, esposas, pais, netos, irmãos. Visita, Senhor, os nossos lares, porque no mundo espiritual não há distância, como o Senhor visitou o servo daquele centurião com cura, com libertação. Vai visitando a nossa casa no dia de hoje. Nós clamamos, Deus, para que haja salvação, cura, libertação
libertação sobre os nossos lares. Nós profetizamos um tempo de salvação sobre as nossas casas, e que no nome de Jesus tudo aquilo que é do inimigo caia por terra. Toda obra do maligno é quebrada no dia de hoje. Todo espírito de briga, de discussão que está sobre a nossa casa, de divisão, de separação, de frieza, de vícios, é quebrada no poder que há no nome de Jesus, na autoridade que há no nome do Filho de Deus. Nós repreendemos todo o mal e declaramos que a nossa casa pertence ao Senhor Jesus, que os nossos lares pertencem a Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Oh, aleluia. Oh, Ele nos transforma hoje, Ele nos transforma hoje. Oh, o Espírito Santo está transformando o nosso coração hoje. Levante as suas mãos e seja transformado pela presença dEle. A presença dEle nos transforma, aleluia. Comece a glorificar o nome dEle. Diga: meu Deus, eu quero sair daqui transformado. Um homem transformado, uma mulher transformada, um jovem transformado. Oh, aleluia. Eu preciso dessa transformação. Levante as suas mãos e chame por Ele. Não vem, sem demora, vem com teu poder, entre dentro de Chame mim. por Ele, diga vem, diga vem. Como fogo em meus ossos, vento em meu peito, entre dentro de mim. De
o teu coração, os teus pensamentos. Oh, Ele transforma a tua vida, a tua história, mas é de dentro para fora. Oh, aleluia. Às vezes queremos que Ele transforme por fora, quando precisamos de uma mudança dentro de nós, e o Espírito Santo opera dentro de nós. Aleluia. Oh, oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Toda mudança começa dentro, para depois ir para fora. Tudo nasce dentro, para depois ir para fora. Oh, é como uma concepção, começa dentro, para depois vir à luz. Aleluia. Ah, Senhor, nós cremos, nós invocamos o Teu nome. Que hoje seja um dia de transformação na nossa vida, no nosso coração. Oh, aleluia. Que o Senhor venha operar em nós e através de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Diga, Senhor meu Deus, nesse dia eu quero a Tua palavra que vai mudar o meu interior, o meu coração, a minha vida, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Graça e paz. Amém? Tome seu assento. Glória a Deus. É uma bênção ter você aqui conosco. Nosso primeiro culto de hoje. Amém? Primeiro domingo desse mês de março. E março será um mês consagrado a Deus. Aleluia, amém? Eu gostaria que você pegasse já a sua Bíblia e abrisse no livro de Isaías capítulo 58, versículo de número 12. Pode abrir pela NBV, por favor. Isaías capítulo 58, versículo de número 12 em diante. Glória a Deus. Hoje eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Uma palavra de que Deus reconstrói as ruínas, amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus, aleluia. Isaías capítulo 58, versículo 12, diz assim: os seus filhos vão reconstruir as velhas ruínas e restaurarão os alicerces antigos, e vocês serão conhecidos como o povo que reconstruiu seus muros e restaurou suas ruas e casas. A verdade é que quando Isaías profetiza isso, Jerusalém estava em ruínas. O povo tinha sido levado cativo para a Babilônia. A cidade tinha sido devastada. Eles tinham arrancado os alicerces, arrancado o templo, derrubado as paredes do templo. Tudo havia caído. Porém, Deus então libera essa palavra de reconstrução. Uma palavra para aquele povo, para aquela cidade. E Ele diz: vocês vão reconstruir as velhas ruínas. A cidade tinha sido queimada, porque quando Nabucodonosor veio, ele queimou a cidade inteira. E Deus fala: vocês vão reconstruir as velhas ruínas e restaurar os alicerces antigos. E vocês vão ser conhecidos como um povo que reconstruiu. E eu inicio essa mensagem dizendo que muitas vezes nós vamos passar por tempos de ruínas, por tempos difíceis, por momentos onde coisas ruins nos sobrevêm, por momentos onde batalhas nos sobrevêm, por momentos onde angústias nos sobrevêm, por momentos onde crises nos sobrevêm à nossa casa, um diagnóstico médico, um problema familiar, um problema emocional. Às vezes nós enfrentamos isso, os nossos filhos, a nossa casa. Só que eu quero dizer para você que nesse momento Deus libera sobre você um tempo de reconstrução. Um tempo de reconstrução na tua casa. Levante as suas mãos. Eu quero declarar que se você chegou aqui se sentindo em ruínas em alguma área da tua vida, Deus libera hoje uma palavra de reconstrução. E eu quero te dizer que você não vai ser conhecido por suas quedas, pelos muros que caiu,
caiu, pelos muros que foram derrubados, por aquilo que queimou, pelos seus pecados. Você vai ser reconhecido a partir de hoje, reconhecido como um povo que reconstruiu. Quando olharem para você, não vão dizer: ei, lembra daquilo que aconteceu com ele? Vão dizer: ei, olha como ele está hoje. Quando olharem para sua casa, não vão dizer: olha lá como está a família dele. Vão dizer: olha aquilo que Deus fez com ele. É isso. Você vai ser conhecido por todos como alguém que reconstruiu, não como alguém que perdeu, não como alguém que vive perdendo, que vive caindo, que vive problemático, mas como alguém que deu a volta por cima. Quando olharem para a tua casa, vão ver reconstrução. Quando olharem para a tua saúde, vão ver reconstrução. Quando olharem para o teu casamento, vão ver reconstrução, porque Deus libera sobre você essa palavra hoje. Um tempo de reconstrução. Aleluia. Deus então nesse tempo levanta um homem chamado Esdras, um sacerdote, para ajudar nessa reconstrução. Abra sua Bíblia em Esdras capítulo 3. Esdras então lidera esse povo de volta. E ele lidera a volta desses exilados que estavam nas terras onde eles tinham sido levados em cativeiro. Esdras capítulo 3. E ele lidera essa reconstrução de Jerusalém, porque tudo estava caído, tudo estava posto a fogo, o templo estava posto a fogo, os muros estavam postos a fogo, estavam tudo queimado. E ele lidera então essa volta. E no capítulo 3, versículo de número 3 diz: e eles então, começando no 2, perdão. Então Jesua, filho de Josadaque, com seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e sua família, começaram a reconstruir o altar do Deus de Israel. E sobre o altar queimaram ofertas de sacrifício conforme as instruções nas leis de Moisés, o homem de Deus. E eles reconstruíram o altar no mesmo lugar de antes, e imediatamente usaram para queimar os sacrifícios oferecidos ao Senhor pela manhã e ao entardecer, apesar de o povo estar com medo dos povos vizinhos. Versículo 6. E a partir do primeiro dia do 7º mês, os sacerdotes começaram a oferecer ao Senhor sacrifícios queimados. Isso antes de eles começarem a construir os alicerces do templo do Senhor. Eles então começam a construir o altar. Não tinha nada no templo, mas eles se preocupam em construir o antigo altar no mesmo lugar que estava. O antigo altar estava aqui, eles se preocupam: opa, antes de reconstruir tudo, vamos reconstruir o altar de novo aqui. Eles tinham essa preocupação, sabe por quê? Porque não existe reconstrução se não tiver altar. Não existe reconstrução da parte de Deus, não existe construção se não tiver altar feito. Deus está dizendo: o altar vem primeiro. Não existe alicerce de construção de nada na minha vida que eu queira levantar se eu não colocar o altar de Deus em primeiro lugar. E o nosso erro é que muitas vezes nós queremos construir coisas, reconstruir coisas, mas o altar não é a minha prioridade. A presença de Deus não é a minha prioridade. Eu quero casar, eu quero prosperar, eu quero comprar minha casa, eu quero me relacionar, eu quero ter a minha empresa, mas eu não me preocupo se o altar está lá. E Deus está dizendo: volte a sua atenção para o altar. O altar de Deus precisa ser a nossa prioridade. Não tem como eu viver clamando por cura se eu não estou preocupada com o altar. Não tem como eu viver clamando para que Deus transforme a minha família se eu não tenho altar, se eu não estou preocupada em altar. Deus está dizendo: o altar vem primeiro. Sabe por quê? Porque quando o altar é prioridade, eu mostro se o meu altar está no edifício, se o meu coração está no edifício, ou se o meu coração está no altar. Quando eu começo a construir coisas sem me preocupar com o altar, é porque o meu coração está na construção, o meu coração não está no altar. Mas quando eu começo a construir pelo altar, quando eu priorizo Deus, quando eu priorizo o meu relacionamento com Deus, eu mostro que o meu coração não está nas coisas que Ele pode me dar,
mas está na presença dele. E Deus está dizendo: coloque o seu coração na minha presença. Levante as suas mãos. Talvez você tenha tentado construir, reconstruir, você tem corrido atrás de edifícios, de sonhos, mas o problema não é esse. O problema é não priorizar o altar. E Deus está dizendo: o altar vem antes. Comece a priorizar a sua vida com Deus, a adoração. Comece a priorizar momentos de intimidade, de santidade, de devoção. Deus está dizendo: construa o altar. Só que eles então construíram no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque altar tem lugar certo. Não dá para pensar nessa igreja com o altar lá atrás. Você consegue pensar, você entrar na igreja e o altar está ali? Bem na entrada, onde estão ali o nosso hall de entrada? O altar tem lugar certo. E eu quero dizer para você que o altar precisa estar no lugar certo. Não tem como se relacionar com Deus no lugar errado. Não tem como se relacionar com Deus no fundamento errado. E tem muita gente que fala: ah, mas Deus sabe, eu não preciso ir para a igreja. Mas você está colocando um fundamento errado. Ah, Deus sabe, eu estou aqui nesse lugar, está tudo errado, mas eu vou continuar aqui porque o meu negócio é com Deus. Não tem como construir nada se o fundamento estiver errado. Se você sabe que o fundamento de algo está errado, não fique nisso. Se você sabe que o alicerce de algo está defeituoso, não fique nisso. Não fique onde não tem altar. O altar precisa estar no lugar certo. O altar precisa estar no seu coração. Sabe por quê? Porque celebrar a Deus não é só aos domingos. Celebrar a Deus é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é feriado. Celebrar a Deus é todo dia. Por isso o altar tem que estar dentro do seu coração. Levante as suas mãos e diga: eu quero um altar dentro do meu coração. O altar tem que estar dentro do seu coração. E no capítulo de número 3, versículo de número 10, diz assim: e quando os construtores completaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes vestiram as roupas sacerdotais e tocaram as trombetas. E os filhos de Asaf fizeram soar os seus símbolos para louvar o Senhor na forma ordenada por Davi, rei de Israel. E eles cantavam cânticos de louvor e ações de graças ao Senhor numa forma responsiva. E a letra do cântico dizia assim: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, porque haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Eles então lançam os alicerces do templo e eles começam a cantar. Eles começam a cantar então quando eles lançam. Só que não tinha nada ali. Aliás, havia muito mais ruínas do que templo. Só tinha alicerce ali, fundamento ali, não tinha templo erguido. Mas então eles começam a louvar. Só havia ruínas, mas eles começam a louvar. Qual tem sido a sua atitude diante daquilo que vemos? Qual tem sido a nossa atitude? Porque se você está esperando a obra estar completa para estar louvando, talvez ela nunca se complete. Só que Deus está dizendo: comece a louvar ainda que você não veja nada. Comece a me adorar ainda que você não veja nada construído, ainda que o diagnóstico não tenha sido mudado, ainda que a tua casa esteja um caos, ainda que você ainda esteja desempregado, ainda que você ainda se sinta doente, ainda que você ainda se sinta caído. Comece a louvar no meio da dor, no meio do abandono, no meio da perda. Porque quando louvamos a Deus, não louvamos porque nos alegramos com aquilo que vemos, mas porque confiamos naquele que está conosco. Levante as suas mãos aos céus. Deus diz: começa a me louvar, ainda que você não veja nada, ainda que você não veja o diagnóstico mudar, ainda que você não veja nada na tua casa, no teu coração, na situação. Comece a me adorar, porque logo a obra vai se completar. Adore, não porque você está vendo, mas porque você confia na presença dele. Aleluia, aleluia. Se tem alicerce, já tem construção. O problema é que muitas vezes as pessoas não veem. Quando você vai construir algo, principalmente se é aqui Guarulhos está levantando, né? Você vê que eles põem um muro. E fica aquele muro durante muito tempo.
E quando você vai ver, já está o prédio alto, a casa erguida. Porque quando tem só um muro, você não está enxergando o que está acontecendo. Só que no momento em que tem o alicerce, já tem construção. E Deus está dizendo, se tem alicerce, tem construção. Talvez você não veja nada grande ainda, nada erguido ainda na sua vida. Só que eu quero te dizer que Deus já começou a fazer, porque já tem alicerce. Aleluia. Deus já começou a fazer na sua casa. Levante as suas mãos, eu quero profetizar essa palavra. Talvez as pessoas que passam ao redor não estão vendo nada acontecer na sua vida, estão vendo o terreno lá, vazio, sem nada. Só que Deus está dizendo, tem alicerce, tem construção, tem palavra, tem construção. As coisas vão começar a acontecer na sua vida, a serem levantadas na sua vida, porque o alicerce já foi colocado. Já foi colocado. Tem alicerce, tem construção. Aleluia. Segundo, eles começaram a cantar de forma responsiva. Sabe o que é cantar de forma responsiva? É assim. O solista, ele começou a cantar. Ele é bom. O seu amor para com Israel dura para sempre. Então o povo respondeu, ele é bom, o seu amor dura para sempre. E aquilo que o solista cantava, o povo cantava também. Só que eu quero te dizer uma coisa, o solista da sua vida é você, não é outra pessoa. O que você tem cantado dentro da sua casa é o que as outras pessoas vão cantar também. O que você tem cantado no seu trabalho é o que as outras pessoas vão cantar também. Porque o solista da nossa vida não é outra pessoa. O solista da nossa vida somos nós mesmos. E a pergunta que não quer calar é: o que você tem cantado dentro da sua casa? Você tem cantado palavras de bênçãos na sua vida? Você tem cantado palavras de vitória? Você tem cantado palavras boas? Ou você passa o dia todo falando só coisa ruim? Coisa que desagrada a Deus, palavras ruins para a tua família, palavras ruins para a tua casa, palavras ruins sobre você. Deus está dizendo, você quer ver uma história diferente? Começa a mudar a forma de cantar. Você quer ver um Deus bom? Começa a cantar que Ele é bom. Você quer ver algo diferente acontecer? Comece a cantar de forma diferente hoje. Comece a adorar a Deus de forma diferente hoje, porque as pessoas vão responder aquilo que você está cantando. Os solistas somos nós. Se eu quero ver as coisas mudar, eu tenho que mudar o coro. Eu tenho que começar a falar diferente. Eu tenho que parar de murmurar, de reclamar o dia todo, de me vitimizar e dizer Deus é comigo, a palavra é comigo e eu tenho uma palavra de reconstrução. É isso que a Bíblia fala. E eu encaminho para o final, o versículo de número 12. Eles começam a cantar. Porém, muitos dos sacerdotes levitas e outros chefes das famílias mais velhas, que se lembravam do velho templo de Salomão, choravam em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Mas os que não tinham visto, gritavam de alegria. Sabe o que aconteceu? Os que tinham conhecido o antigo templo olhavam para aquilo, sabe o que eles falaram? Meu Deus do céu, que burrada que nós fizemos. Por causa dos nossos pecados, nós estamos aqui. Foi por causa dos nossos erros que nós estamos aqui vivendo esse momento. Se eu não tivesse errado, eu não precisava estar aqui. Se eu não tivesse falhado, eu não estaria nessa situação que eu estou hoje. E eles então começaram a chorar. Só que os outros olharam para aquilo e falavam: glória a Deus, os alicerces foram lançados. Os alicerces foram lançados, é porque tem construção. E se tem construção, tem obra de Deus acontecendo. E eu quero dizer para você, talvez você, como sacerdotes antigos, já perdeu muito. Talvez você já perdeu muito por causa dos seus erros, das suas falhas, de agir sem orar, sem buscar a Deus. Talvez você perdeu por causa do seu impulso. Talvez você perdeu muito por causa de você mesmo. Só que Deus está dizendo: escolha o sacerdote que você quer ser hoje. Porque dentro de nós sempre vão habitar esses dois sacerdotes. Aquele que fica se lamentando por aquilo que deixou de fazer, mas aquele que olha aquilo que ficou. E eu quero te dizer, pare de olhar para aquilo que você perdeu.
para aquilo que você errou, para aquilo que você fez de errado. Pare de olhar para suas perdas, derrotas e tragédias e comece a olhar para o que ficou, porque ficou o alicerce lá. Comece a olhar para o que Deus deixou em você. Comece a olhar. Dentro de nós existe uma guerra de sacerdote. Um quer dizer, eu perdi tudo, não tem mais jeito, olha só a minha vida. E outro está dizendo, ei, glória a Deus, olha só, existe algo sendo construído. Levante as suas mãos aos céus. Hoje Deus te chama a ser um sacerdote novo, a olhar para aquilo que você não vê nada e dizer, ei, glória a Deus, existe algo sendo construído, existe obra de Deus sendo feita. Declare, existe uma obra de Deus sendo feita na minha casa, na minha vida, no meu coração, no meu ministério, na minha saúde. Existe algo sendo construído, aleluia. Existe algo sendo construído. E o capítulo 6, abre em Esdras 6, para a gente finalizar. Versículo de número 3 diz: E no primeiro ano do reinado de Círio, foi emitido um decreto referente ao templo de Deus em Jerusalém, dizendo, com respeito à casa de Deus em Jerusalém, onde os judeus oferecem sacrifícios, ela deve ser reconstruída e os alicerces devem ser muito firmes. Sai um decreto dizendo os alicerces têm que ser muito firmes, porque a verdade é que os alicerces são aquilo que mantém a casa de pé. E hoje é hora de olhar para a nossa vida e se perguntar, aonde estão os meus alicerces? O problema é que muitas vezes nós queremos construir alicerces naquilo que não está firme. Nós queremos construir o nosso alicerce em lugares, em sonhos. Ah, quando aquele sonho se realizar, eu vou ser feliz. Ah, quando eu ver a minha casa mudar, eu vou ser feliz. Ah, quando isso acontecer na minha vida, eu vou ser feliz. Ah, quando eu tiver aquela pessoa, eu vou ser feliz. Só que Deus está dizendo, não construa alicerce em lugares, em pessoas, em posições, em sonhos. Construa alicerce em Cristo. Cristo deve ser o alicerce da nossa vida. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode colocar qualquer outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos. Não pode ter outro alicerce na sua vida. Não pode ter ninguém que seja alicerce para você. Não pode ter posição, dinheiro, sonho, empresa que seja alicerce para você, porque o seu alicerce, o único que existe é Cristo. É Cristo. Coloque a sua confiança nele. Coloque a sua vida nele. Diga, Senhor, eu quero te entregar a minha vida. Obrigada por essa palavra. O Senhor é o alicerce da minha vida. E se o Senhor é alicerce, tem construção, tem obra de Deus acontecendo. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia a todos. Amém. Graça e paz. Quem está feliz aí hoje, diga amém. Hoje é o primeiro domingo do mês de março, né? Estamos consagrando. Daqui a pouco a gente vai fazer a oração para você ter esse mês de bênçãos. Diga, esse mês será de bênçãos. Amém, queridos? Eu quero fazer uma oração pela sua vida financeira, para você prosperar muito, amém? Mas antes, deixa eu falar um negócio. Os jovens, eles não entenderam que hoje ia ter uma dinâmica, né? Você mandou? Depois a gente marca outro dia com os jovens. Mas só veio a Gigi e não está. Não, a gente faz depois do culto, tá? A gente faz uma oração. Como a pastora pregou, estava meditando. Quando eu aceitei Jesus, morava lá em São Mateus. Quem conhece São Mateus? É longe, né? Eu morava lá em São Mateus. Aí eu aceitei Jesus, jovem, 20 anos. Aí eu aceitei Jesus e eu fui na igreja Renascer, lá da Lins de Vasconcelos. Eu frequentava lá.
Então eu trabalhava de metalúrgica. Trabalhava metalúrgica, pó, ferro, né? O Edgar trabalha, né, lá. Mas hoje é mais moderno. Antigamente era bem insalubre mesmo. Então eu trabalhava das 7h30 da manhã até 5h30. Aí eu corria 5h30 em casa, só comia alguma coisa, porque o culto era 8 horas. Aí eu corria, me arrumava, pegava um ônibus chamado Paraíso. Ficava 1 hora de pé, porque era lotado. Chegava lá na hora do louvor, 8 horas, louvava, saía de lá às 10, voltava para São Mateus, chegava meia-noite. Toda segunda-feira eu tinha esse culto, aí domingo. E eu estava lembrando, Deus me livrou de muitas coisas quando eu aceitei Jesus. Então, às vezes você vê um jovem, nós precisamos dar um exemplo ao jovem. 2 coisas, exemplo e disciplina. Se você tem jovem na sua casa ou conhece, primeiro é o que a pastora falou, é o exemplo. Como é que o jovem vai servir a Deus? O exemplo. O canto responsivo que ela falou ali, o líder canta, o que você faz, os outros vão seguir. Se eu sou na minha casa, não tenho um exemplo, não sirvo a Deus, a minha filha, que já tem idade e entendimento, não vai querer vir na igreja. Ela vai querer ir para outros lugares. Lugares que eu já frequentei. Por quê? Porque eu nunca tive um exemplo. Deus me livrou da morte, dos vícios. Foi uma graça que Deus, mas muitos amigos meus morreram, ficaram nos vícios, né? E pela graça de Deus eu encontrei Jesus, fui sozinho para a igreja. Eu não tive ninguém para dar um exemplo. Então eu dou um exemplo na minha casa. E segundo, a disciplina. Minha filha chegar, ela não vai chegar, lógico. Ah, pai, eu quero ficar dormindo hoje. Não, filha, vamos lá buscar Deus. Tem que buscar Deus, tem que incentivar. É que nem vai para amanhã tem escola. Aí o Jó, amanhã eu não quero ir para a escola hoje não. Aí o pai é duro na escola, mas para Deus a pessoa não incentiva. Você está entendendo? Aí na escola o que tem lá? Vai ter vícios, vai ter prostituição, vai ter amizades que não falam nada de Deus. Aí depois, quando dá um grande problema, cadê Deus que não protegeu? Mas cabe aos pais, cabe a nós, a falarmos. Peraí, por que domingo é o dia do Senhor? Domingo você tem que ter prazer, né, de estar na casa de Deus. Inclusive até a mensagem que eu tenho aqui daqui a pouco, que eu até comentei na quinta, vou falar um pouco dela. Nós temos que ter prazer, queridos. Então se eu que sou o pai, eu não tenho prazer, meu filho não vai ter prazer. Só que não é só ter prazer, não é só Deus dar exemplo. Incentivar. Não, você vai para a igreja, é algo bom. Vamos para a igreja, vamos lá louvar, vamos lá. Você vai se envolver com os jovens da igreja. Daqui a pouco está aí usando drogas. Eu já usei drogas, eu já fumei cigarro, todas as drogas que você pensar eu já utilizei. Só crack não. Por que eu estou aqui? Pela misericórdia. Não tive um exemplo, mas se eu tivesse um exemplo que eu dou para os meus filhos hoje, eu teria, da idade da minha filha, eu teria evitado dos 15, que eu tinha 14, 15, essa idade, aos 20, esses 6, 7 anos, eu queria ter apagado da minha vida. Só que hoje eu tenho como um testemunho, né? Só que e quem não consegue se libertar como eu consegui? Né? Você conhece muitas pessoas, jovens que ficaram lá, morreram, daqui a pouco estão com 5, 6 filhos, de várias pessoas, não tem uma vida estruturada, mas a responsabilidade é dos pais. Então, quando a gente marcar um propósito de jovens, incentiva o jovem da sua família. Não deixe ir para outros lugares, não, dormir, descansar. Fala, não, tem um propósito lá, a pastora vai falar, a pastora vai dar, tem até um lanche lá, né? Mas aí a Gigi e o Gustavo vão ficar. Aí põe o Leandro também lá de jovem, já entra também. Amém? Então o que eu estou falando é que eu gostaria que alguém tivesse feito isso comigo. Eu tive uma vida de 13 a 20, de trevas. Experimentei drogas, coisas erradas. Queria ter que apagasse isso. Hoje eu posso
dizer de testemunho. Chegar alguém que fuma cigarro, já fumei, Deus me libertou, maconha, cocaína. Não toca nessas coisas, né? Tem exemplos aqui na igreja de pessoas. Só que o melhor é você não provar essas coisas, passar sem provar esse tipo de coisa, não precisar depois tentar reconstruir, né? Então vamos incentivar os nossos jovens, né, a vir para a igreja, as crianças. Você vê, as crianças, a gente incentiva jogos lá. Então depois a conta fica mais cara, principalmente jovens. Depois meninas engravidam por aí, jovens, o menino engravida, depois a pensão a vida toda. E nós temos essa responsabilidade de trazer os jovens para a igreja, porque depois a conta é muito cara, queridos. Deus me livrou de muitas coisas, mas não livrou muitos que eu conheci. Se eu sou melhor, não, foi a graça. Eu gostaria de ter tido um exemplo para não ter passado o que eu passei. E por isso que eu dou exemplo para a minha família, incentivo eles estarem todos os domingos. E eles vêm porque amam. Porque a partir do momento que você pratica, eles vão começar a amar. É que nem atividade física, né? Eu voltei a fazer atividade física. Né, Mandinalva? Mandinalva olhou aqui porque tá vendo que eu tô bem emagrecida, né? Falei, irmã. Também tem que fechar a boca um pouquinho. Então voltei, eu não tinha alegria. Não, agora dá. Depois você faz, você tem mais vontade. Então se você vier para a igreja de vez em quando, você não vai ter tanta vontade, os jovens. Então vamos incentivar nossos jovens. A responsabilidade é nossa. Já viu aquela passagem lá do rico e o Lázaro? O rico morreu, foi para o Hades, que é o inferno. Aí do outro lado tinha quem? O Lázaro no seio de Abraão, e eles se enxergavam. Aí o que o rico falou? Já que eu não posso sair do inferno, Abraão, manda alguém avisar a minha família lá para servir a Deus, para ninguém vir para esse lugar. Lembra dessa passagem? O que falaram para ele? Abraão falou: você, enquanto estava lá vivo, você não falou nada. Era você que tinha que falar lá para a tua família não ir para o inferno. Era você. Só que você não fez nada. Agora não dá para ninguém ir lá. O Lázaro não pode ir lá. Então nós que estamos aqui, queridos, vivos, nós temos a responsabilidade, né, de pregar, de dar um exemplo e falar: Jesus é o único caminho. Jesus é um caminho. Amém? Eu quero fazer uma oração de prosperidade, mas antes de passar o envelope, deixa eu explicar uma coisa. Coloca para mim a tela do dízimo. Dos dízimos. Dízimo e oferta, eu tenho explicado que é o quê? Gratidão e honra. Gratidão e honra. Olha só que entendimento fantástico que eu vou te passar. O dízimo é 10% do que a gente ganha. O dízimo foi instituído na lei. Aliás, antes da lei, mas era praticado na lei. Na lei ele era obrigatório. Lei obriga. Nós hoje estamos na lei ou na graça? Vamos entender. Se o dízimo na lei é obrigado, é 10%. Na graça, se na lei eu entrego 10%, na graça, qual é melhor, lei ou graça? Se na lei eu sou obrigado a dar 10% do que eu ganho, na graça eu vou entregar menos ou mais? Antes de você responder, tá, olha só, deixa eu te fazer outra pergunta. Um casal, marido e mulher, eles casaram. A lei do casamento. Antigamente no Brasil o casamento, o adultério era crime. Quem lembra disso? Você lembra?
Era crime, hoje não, né? Né, irmã Alice? Era crime, não era, Paulo? O pessoal prendia. Então, aí a pessoa, aí tá casado. Aí você pergunta pro marido ou pra esposa: por que você não me trai? Não, porque é crime. Você ficaria feliz de estar com uma pessoa assim? Isso é lei. Aí na graça, aí você pergunta: por que você não traz sua esposa, não traz seu marido? Porque eu a amo, porque eu o amo. Isso é graça. Amém? Quem entendeu aí? Qual que é melhor, lei ou graça? Então se no dia, porque às vezes tem pessoas que elas fazem, você já ouviu alguém falar: não, o dízimo é do Velho Testamento, era obrigado a dar no Velho Testamento, agora eu estou na graça, eu não dou nada. Você vê que a pessoa inverte os... Aí que ela devia falar: não, se era obrigado no Velho Testamento 10%, agora que eu sou livre, sou na graça, eu vou dar mais. Quem entendeu? Não, eu não vou trair minha esposa, meu marido, porque eu senão posso ir preso, né? A lei voltou do adultério. Não, Deus não está querendo obrigar, mas Deus trouxe algo superior. Amém? Você entendeu? Toda vez que você entender isso, alguém te chegar e falar: não, mas o dízimo é obrigado na lei. Correto, eu estou na graça. Eu não estou na lei. Lei era 10, eu vou entregar 11, 12 ofertas. Amém, queridos? Passa lá envelope de dízimos e ofertas. Levante a mão quem precisa do envelope para entregar hoje, levar para casa. Precisa da máquina. Pega. Esse entendimento eu recebi esses dias. Eu já tinha entendimento do dízimo, é importante, a oferta. Mas esse entendimento é fantástico, queridos. Se a lei me obriga a 10%, por que dá graça? Não, a graça eu estou livre. Não, Deus não trouxe graça para diminuir, para aumentar. Eu sirvo a Deus por causa da lei. Não, agora a graça que eu sou livre, é agora que eu não vou querer errar. Agora que eu vou querer melhorar. Isso é tremendo, esse entendimento. Amém? Então você que precisa aí, tem o QR Code aqui também. Pastor vai entregar dízimo aqui, põe do outro lado. Oferta aqui. Gratidão e honra. E você que vai ofertar também, eu pedi uma ajuda para os irmãos. Tem uns que estão trazendo hoje, tem gente que pode trazer quinta, domingo que vem, para ajudar os nossos investimentos, amém, da igreja. Uns já me mandaram. Pega aquele envelope ali para mim, dos investimentos. Do investimento marrom, esse aí. Dá um só. Deixa eu explicar desse. Domingo passado eu entreguei esse, porque nós investimos esses dias 20 mil reais na igreja. Nós investimos o brinquedão das crianças, o jogo dos jovens lá. E investimos à frente da igreja. Balcão, mesinhas, bem confortável. 20 mil, 10 parcelas de 2. Nós vamos pagar a segunda parcela agora essa semana. Aí eu pedi a algumas pessoas ajudar com 100, com 200, com 50. Então eu gostaria que você ajudasse. Quem não tem esse envelope, passa lá. Pastor, vou ajudar no investimento da nossa igreja. Quem esqueceu o envelope, pega. Você tá, cada oferta desse envelope, tem gente que faz Pix, é para pagar essas mesinhas. Olha que lindo que ficou a igreja, né? Ficou muito bonita, né, irmã Cida? Tomar um café lá no final. Lá atrás tem as crianças. Tá lá o Ezequiel, tá lá já, que eu vi brincando. Isaac tá descansando, repousando o bebê. E tem dos jovens também. A gente traz até basquete para os jovens. Você vê, o pastor incentiva, mas se o pai e a mãe não fizer a parte, não tem o que a gente fazer. Tem um basquete lá. Ontem eu joguei. Eu vim aqui orar com o pessoal, com a minha esposa, as crianças. Ontem a gente estava aqui 10 horas da noite. Eu e a pastora orando e as crianças brincando. Glória a Deus. Então você que trouxe envelope de dízimos, de ofertas, qualquer envelope, coluna, segure.
Coloca no seu coração, Pai, abençoa dizimistas, ofertantes, colunas, os que ajudam nos investimentos da igreja. Meu Deus, eu profetizo que esse mês de março seja o maior mês de prosperidade para esse povo. Vai ser melhor que janeiro e fevereiro. Se você tem enfrentado dificuldades, eu declaro quebrado essas prisões, essas algemas. Todo espírito de dívida, de miséria, de fracasso é quebrado sobre o povo dessa igreja. Que a bênção da prosperidade venha sobre esse povo, venha sobre essa igreja poderosamente, em nome de Jesus, amém. Coloque na salva quem trouxe, quem fez pelo Pix está abençoado, em nome de Jesus. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Queridos, domingo que vem vai ter a Santa Ceia. E eu quero que você faça de todo o coração a sua melhor oferta. Pega ali para mim o envelope de Santa Ceia, que eu vou orar. Pai, abençoa os envelopes da Santa Ceia. Que o Senhor venha colocar uma bênção de prosperidade em cada envelope desse. E que cada oferta que essa pessoa trouxer no domingo, o Senhor venha multiplicar 100 vezes mais. Porque, como eu expliquei, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Fazemos ofertas e dízimos não por obrigação, mas por amor, pelo que o Senhor fez por nós, e sabendo que o Senhor honra aqueles que te honram. Abençoe esses envelopes em nome de Jesus, amém. Passa lá para os nossos amados. Pastor, me dá o envelope da Santa Ceia que eu vou trazer domingo, a minha oferta de Santa Ceia. Passa daqui da frente, irmã. Passa para as pessoas desde as primeiras fileiras. Pega, irmã Marieta, o envelope. Sempre começa daqui, ó. Se alguém quiser daqui da frente, pega. Isso. Pastor, me dá o envelope da Santa Ceia para eu trazer domingo. Domingo tem 2 cultos, 9 da manhã e às 18 horas. Traz a sua melhor oferta, tá bom? Quinta-feira agora tem culto 8 da noite. Quinta-feira, 8 da noite. Coloca para mim a tela de quinta-feira, 8 da noite. O culto profético, vem participar. É um culto maravilhoso. Essa última quinta nós tivemos oração, foi tremendo. Quinta-feira tem uma palavra especial, tá bom? Abra sua Bíblia no Salmo 91. Salmo 91, versículo 7. Tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Coloca na corrigida para mim, por favor. Eu citei na quinta-feira, na oração, esse versículo. Olha que palavra maravilhosa para nós, queridos. Começar esse mês. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, quando a gente lê esse versículo, a gente só pensa: nossa, Deus dá aquele livramento, amém. Mas eu quero trazer um significado diferente aqui hoje. Qual? Por que 1000 estão caindo de um lado, 10.000 estão caindo do outro lado, e tem um grupo que está de pé? São 3 grupos aqui. O grupo que está caindo do lado esquerdo, o grupo de pessoas que estão caindo do lado direito e o grupo de pessoas que estão de
de pé. Pense nisso. Por que tem gente caindo do lado esquerdo e do lado direito? E tem pessoas no grupo que estão de pé. Qual que é a diferença delas? Sabe qual é a diferença de quem está caindo e de quem está de pé? Qual que é a diferença, queridos? Aqueles que estão caídos e caindo, duas coisas. Estão fazendo coisas que os que estão de pé não estão. Entendeu? Vou repetir isso aqui. Aqueles que estão caindo estão fazendo coisas que os que estão de pé não estão fazendo. E aqueles que estão caindo estão fazendo coisas que os que estão de pé não estão. Você entendeu? Olha que tremendo, isso aqui é fantástico, isso é libertador. Não é que Deus ama mais uns e outros mais, não. Aqueles que estão caindo estão fazendo coisas que os que estão de pé não estão fazendo. Aqueles que estão caindo não estão fazendo as coisas que os que estão de pé. Um exemplo: você está aqui na igreja, os que estão caindo não estão. É uma atitude. Como é que eu vou estar de pé se eu não busco a Deus? Então essa atitude de você estar aqui hoje é uma atitude que você está fazendo que quem está caindo não está. Porque quem está caindo não está aqui, não está em igreja nenhuma, está fazendo outras coisas. E tem coisas que eles estão fazendo, estão lá curtindo a vida, fazendo coisas erradas, que quem está de pé não está fazendo. Então, qual é o grupo que você quer estar? O grupo dos que estão de pé ou o grupo dos que estão caindo? Nós vamos pegar aqui 3 sintomas de pessoas que estão caindo, para a gente aprender a não cair. Primeiro, a pessoa perde o prazer nas coisas de Deus. Esse é o primeiro sintoma. Quando a pessoa perde o prazer nas coisas de Deus, é sintoma que ela está caindo ou já está caída. Ela não tem prazer. Ela não tem prazer. Se tem um culto e tem um jogo, eu gosto muito de futebol. Meu time foi humilhado ontem. Nosso time, né? Você que riu aí. Perdeu ontem. Eu nem vi. Estava aqui orando, nem sabia que era ontem. Até bom perder logo, né? Aí. Melhor que na final. Se cai o jogo e o culto no mesmo horário, e aí? Tem gente que escolhe o jogo. Tá se colocando no grupo dos que estão caindo. Então eu tenho prazer. Não, eu gosto do futebol. Depois eu vou ver só gosto de ver no YouTube. Eu não gosto de assistir o jogo. Eu gosto de ver ali 5 minutos, os melhores momentos. Quem faz isso aí? Bom, não é? 5 minutos, melhores momentos. Já vejo o que é bom, não precisa... Mas às vezes eu assisto o jogo inteiro. Não é pecado, não. Eu só estou colocando o prazer. Eu tenho prazer no futebol de assistir. Eu tenho, Marcos. Mas eu tenho mais prazer em fazer as coisas de Deus. Amém, queridos? Você tem que ter prazer nas coisas, nas viagens. Esse dia eu viajei. A irmã falou que não é viagem, né, irmã Rita? Descer para a praia não é viagem não, né? A irmã me exortou ali. Eu fui pegar 2 dias. Para onde nós fomos? Bertioga, né? Gostoso lá. Só que eu tenho prazer. Só que eu tenho mais prazer das coisas de Deus. Só que eu não deixo de fazer nenhuma. Eu tive o culto aqui, foi no domingo, feriado, né? Nós fizemos o culto e viajamos na segunda. Mas se eu viajasse no domingo, teria problema. No outro domingo eu estaria aqui. O problema é a pessoa que perde o
Prazer. Perde o prazer. E o versículo 1, coloca aí o versículo 1. A resposta está aqui no versículo 1. Aquele que faz o quê? Habita no esconderijo. O que você lê aqui? Aquele que visita ou habita? Aquele que está de pé é aquele que habita. Aquele que está caindo, ele só visita. Amém? Quem só quer visitar a Deus não vai ter forças, não vai ter alicerce, como a pastora pregou de alicerce. Quando vem a luta, quando vem a batalha, ele não tem força. Então nós temos que habitar na presença de Deus. Tenho que habitar. Eu não posso ser um visitante de Deus. Um visitante. Então, aquele que habita. Às vezes a pessoa lê. Tem gente que tem até o Salmo 91, já teve? Em cima da geladeira tá até amarelo, né? Tá dura, se pega assim, fica o pó, né? Parece papiro. Já viu? Outros colam como chama? Cola na geladeira? O imã. Salmo 91. É bonito, lindo o Salmo 91. Mas ele já fala aqui, só serve o Salmo 91, todo o livramento, livrará da peste perniciosa, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Não é para todo mundo, não é para quem visita, é para quem habita. Para quem habita, para quem ama a Deus, para quem serve a Deus, quem tem prazer. Salmo 1, versículo 1, coloca para mim. Fala sobre ter alegria em servir a Deus. Salmo 1, versículo 1. Coloca na NBV, que tem um significado aqui lindo. Olha só que lindo isso aqui. Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa de rodinhas dos que zombam de Deus. 2. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. Olha só, ele tem alegria, queridos. Você tem que vir num culto desse, ter alegria. Nossa, é um culto. Que culto, eu vou lá cultuar. Eu vou lá adorar a Deus. Eu vou buscar a Deus, eu vou aprender. Eu vou aprender de Deus. Eu vou buscar o Senhor. Que alegria tá lá. O pastor vai ensinar, a pastora vai ensinar. O pastor ficou 3 horas orando, lendo a Bíblia. Para a gente trazer um sermão desse, juntando, a gente fica 4, 5 horas juntando eu e a pastora, uma mensagem, juntando as nossas, que a gente para umas 4, 5 horas para ler, estudar, para trazer aqui, 20 minutos cada um para você. Você está entendendo? É que nem você chega num restaurante, tem aquele prato bem gostoso, né? Você vai lá, só pega, serve e come em 5 minutos. Só que a pessoa que foi fazer aquilo ali ficou 2, 3 horas às vezes. Amém? Só que tem pessoa que não dá valor a isso. Não tem prazer. Não, eu tenho que ter prazer, né? Alegria. De noite, medita nessa lei. Fica imaginando. Olha só que lindo isso aqui. A pessoa que tem prazer em Deus, ela fica imaginando como pode o quê? Obedecer a Deus, mas como pode melhorar. Você tem isso dentro de você? Não, eu quero melhorar. Ninguém aqui é perfeito. Não, eu estou aqui, eu quero sempre estar melhorando. Eu quero sempre estar fazendo mais para Deus. Lembra que eu falei do dízimo? Não, a lei é 10%. Não, eu não quero dar 10%. Eu quero sempre te prosperar para poder dar mais, para ter uma igreja linda, para evangelizar, pastor pregar pela internet, eu quero sempre melhorar. Eu quero ter dentro de mim isso, né? Então nós precisamos disso. E a consequência, olha a consequência. Deus é tão maravilhoso que tem uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, que não tem alegria. Qual é a diferença? Versículo 3. Olha só. 3. Ele é como uma árvore plantada junto à margem de um rio,
nunca deixa de dar fruto na estação própria. Olha que lindo agora, hein? Isso aqui é só para quem habita, não visita. Eu posso a partir de hoje passar a habitar, ter alegria. Suas folhas nunca murcham. E ele tem o quê? Sucesso em todas as suas atividades. Diga glória a Deus. Pastor, não estou tendo sucesso em nada. Você está habitando ou visitando? Reflita. Passe a habitar. Pastor, conheço uma pessoa que tem sucesso. Tudo que põe a mão, vence. Veja o compromisso que ela tem com Deus. Deus é a diferença. Então o primeiro sintoma de quem está caindo, do grupo que está caindo ao lado esquerdo e direito, não tem prazer, então não vai ter sucesso. E aquelas que estão com Deus, habitadas ali, vão ter sucesso. Segundo sintoma, essas pessoas que estão caindo, elas normalizam o pecado. Diga comigo, normalizam o pecado. A gente não pode normalizar. Lembra da graça? Isso é fantástico. Na graça eu não posso fazer coisa errada, porque vem o castigo, o chicote. Não, na lei. Agora eu estou na graça, agora eu posso fazer, né, coisa errada. Não, agora que é mais. Agora que eu tenho que evitar mais o pecado. Você está entendendo? Porque o amor é tanto. Olha o exemplo que Deus me deu. Você está numa pista de carro, dirigindo. Aí de repente você passa, sobe na calçada. Quem já subiu na calçada aí, motorista? Você já? Tá vendo? Eu já. Aí você está indo, você vai na calçada e tá certo andar na calçada? Aí você faz o quê? Volta para a pista. Só que tem gente que, não, eu estou na calçada. Está vivendo na calçada. Você entendeu a diferença? É errado ir para a calçada? É. Só que se eu fui para a calçada, rapidamente eu tenho que voltar para a pista. Eu não posso normalizar a calçada. Não, eu estou na graça, eu ando na calçada. Você entendeu isso? Isso é forte. Não, agora eu estou debaixo da graça e está andando na calçada. Não, a graça é para andar na pista. Outro exemplo fantástico. Qual a diferença da ovelha e do porco? Quem já ouviu isso? Já ouviu? Quem já ouviu aí? A diferença da ovelha para o porco. Quem é ovelha aí? Nós somos ovelha. Levantamos de Jesus, não somos ovelhas? Biblicamente falando, somos. Mas qual a diferença da ovelha e para o porco? Quem cai na lama? Vou perguntar de novo, hein? Quem cai na lama? Quem cai na lama? Não. Quem se suja dos dois animais na lama? Os dois. Se tem lama aqui, a ovelha está passando, ela vai pular. Opa, ela vai fazer que nem a gente, né? Deixa eu passar por aqui. Não, os dois passam para lá, suja. Só que qual a diferença? O porco fica rolando e vive. E a ovelha não fica na lama. Diga glória a Deus. Isso é libertador também. Então o problema não é eu, ovelha, pisar na lama. O problema é eu ficar me enrolando na lama. Quem entendeu isso é fantástico. Pastor, eu fui para a calçada. O problema não é ir para a calçada, é ficar na calçada com o carro. Volta para a pista. O problema não é você ter se sujado. O problema é você se acostumar e ficar rolando. Nossa, que prazer, agora estou com isso, com essa lama. Não, nossa, eu me sujei, Deus me perdoa, me lava no teu sangue. Amém, queridos? Então nós somos ovelhas. Nós temos que andar na pista. Amém? E a terceira, último sintoma de quem está caído: não aceita a correção. Não aceita a correção.
Não aceita a correção de Deus e nem dos homens. Olha o que diz aqui, Provérbios 13, 24. Põe para mim. 13, 24. Você pode ver uma pessoa que está caída. Se você for, infelizmente, repreender, tem algumas que querem se levantar, aceitam. A maioria não quer. Faça um teste. Você vai repreender? Não, mas você não está no meu lugar. Tem gente pior. Tá rolando, você tá na lama, você está na calçada. Não, mas eu conheço gente que... Não, é verdade, eu estou na lama. Me ajuda a sair da lama? Olha que lindo. Me ajuda a sair da calçada? Para o carro. Porque às vezes você não consegue sair. Já aconteceu, você está ali naquela dificuldade, pede para alguém, não, vou puxar o freio de mão aqui, entra aqui, tira esse carro daqui que eu não estou conseguindo. Estaciona para mim. Quem já pediu aí para alguém estacionar? Não é? É melhor do que bater o carro. Amém. Ou estacionar na calçada. Faz aqui para mim. Tem gente que quer, não, me ajuda. Obrigado, você tinha que ter falado isso mesmo. Eu quero sair da lama. Eu quero sair da calçada. Isso é lindo, queridos. É isso que Jesus quer. Como eu falei, quem vai para a lama, porco e ovelha, os dois caem. Só que a ovelha, ela quer, me tira daqui, pastor. Me tira daqui dessa lama. O pai que não castiga o seu filho, não repreende, quando é preciso, mostra o quê? Que não tem amor. Meu filho faz o que quer. Esse pai e essa mãe não ama. Você está entendendo? Isso serve para nós. Então às vezes Deus nos castiga, nos repreende. Deus usa alguém para nos repreender. E nós temos que repreender. Então quando o filho está num caminho errado e o pai, não, vou falar não, senão ele não vai gostar. Não ama. Porque o filho está indo mais para o poço. Depois não sai mais. Um pai que ama seu filho, olha só que lindo, desde cedo o disciplina. Diga glória a Deus. Põe no 27:5. Olha, você vai se surpreender agora com esse versículo. 27:5. Olha que tremendo. 27:5. Uma repreensão franca vale mais que o amor escondido. Mas olha agora, olha o 6. Vamos ver se você concorda com o versículo 6. Melhor é o castigo de quem ama, quem nos ama de verdade, do que os beijos dados. Você prefere o beijo de um amigo falso? Não é isso aí, curte tua vida mesmo. É isso aí, Deus é amor. É isso aí, fica na calçada mesmo, fica na lama mesmo. Mas está querendo algo de você. Está sugando seu dinheiro, né? Não, vamos lá, vamos gastar. Então eu prefiro um castigo, uma repreensão de quem me ama de verdade. Às vezes a minha esposa me repreende. Eu não gosto muito não, mas você também é repreendido? Você gosta? Mas obedece, né? Melhor obedecer do que sacrificar, né? Aí ela fala, eu sou parapeito, uma mensagem que eu preguei aqui, lembra? Às vezes ela fala. Esse dia eu estava descendo lá no prédio. Aí tava um problema no portão. Aí eu ia parar assim, quase que bate, né? Não estava abrindo direito. Aí eu fui falar com a moça da portaria ali. A moça fez cara feia. Não, é assim mesmo, passa. Eu falei, ô moça, tá nervosa por quê? Aí eu mandei a mensagem pro síndico. Falei, ó, vai bater um carro aí. E a moça ainda fez cara feia comigo. Tô entrando na minha casa. Uma semana, 5 dias depois, estão arrumando o portão. Alguém meteu o carro lá. Amassou todo o carro de alguém. Aí eu tô descendo, né? Lá eu vejo o síndico. Aí vi aquela vontade de falar pra ele, tá vendo? Aí quando eu ia falar, ela, não fala, filho. Para, não precisa. É só um exemplo, né?
Aí eu não falei. Mas depois eu conversei com ele pessoalmente. Mas não foi. Mas não foi. Depois eu conversei pessoalmente. Eu encontrei ele. Aí saiu sem querer. Querendo, né? Mas não foi naquele ímpeto, né? Eu só falei para ele, ó, tá vendo? Eu avisei. Mas isso é um exemplo bobo, né? Mas tem exemplo que às vezes Deus vai usar alguém para nos repreender, queridos. Então é melhor você, um castigo de quem te ama, uma palavra dura, do que o beijo de falso. Você já recebeu beijos de falsos, amigos? Quem já recebeu aí? Deus me livre, faça isso. Então, para a gente terminar, pastor, graças a Deus, eu estou no grupo aqui. Tá difícil, mas eu estou no grupo de pé. 1000 estão caindo ao meu lado, 10.000 estão caindo. Glória a Deus, você continua firme. Agora eu quero falar para quem? Mas pastor, realmente, eu não estou no grupo dos que estão de pé. Eu estou no grupo daqueles que estão caindo ou caíram. É por isso que Deus está te dando essa palavra, para você mudar a sua vida. Não só visitar a Deus, passar a habitar. Ver qual é a calçada que você está e voltar para a pista. Ver a lama e sair. 2 versículos para terminar. Salmo 37, 24. Salmo 37, 24. Esses 2 versículos é para quem caiu. E Deus não quer que você continue lá, caído. O homem bom pode tropeçar, mas não ficará caído. O porco fica lá na lama, mas quem é ovelha pode até tropeçar, mas não vai ficar na lama. Pois o Senhor segura a sua mão e o ajuda a se levantar. Diga glória a Deus. Se você caiu e se você quer se levantar, Deus nessa manhã está estendendo a mão para você hoje, está te ajudando a se levantar. E para terminar, Miqueias 7:8, e eu termino. Miqueias 7, versículo 8. Miqueias 7:8. Não se alegre com o meu fracasso, meu inimigo. Mesmo que caia, eu me levantarei novamente. Deus quer que você se levante novamente. Deus não quer que você continue no grupo dos 1000 que caem à esquerda. Deus não quer que você continue no grupo dos 10.000 que estão caindo à direita. Deus te chamou para você fazer parte do grupo que está de pé. Diga glória a Deus. Deus não te chamou para o grupo dos que caem, mas eu levanto uma de suas mãos, eu sinto que Deus está nesse lugar. Ele está falando com alguém agora aqui. Eu não te chamei, meu filho, minha filha, para você continuar no grupo dos que estão caídos, mas eu te escolhi, eu te chamei para você permanecer no grupo daqueles que podem até ter caído, pode até ter tropeçado, mas se levantam e permanecem de pé. Não se alegre com o meu fracasso, meu inimigo. Mesmo que eu tenha caído, vou me levantar hoje. Hoje é dia 1º de março, se levanta hoje. Se levanta hoje. Se tiver de viver na escuridão, o Senhor será minha luz. Fica de pé, aleluia. Oh Senhor, nós queremos a tua presença. Aleluia, levante as mãos aos céus. Deus te trouxe e disse: eu quero que você se levante e permaneça no grupo dos que estão de pé. Não do grupo dos que caem. Ora calabachu e andarabaxê barabaçu de carabás. Pode adorar.
Pode dizer, se você precisa do perdão de Deus, diga: me perdoa, Senhor. Perdoa as minhas falhas, perdoa os meus erros. Diga: eu não quero cair mais, eu quero sair dessa lama, eu não quero ficar na calçada, eu quero voltar para a pista, eu quero voltar para a presença de Deus. Ora calabaxê marabaçu de candarás. Pode dar glória, pode falar em línguas estranhas. É o seu momento de adoração. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa. Eu declaro que você vai viver a partir de hoje o sobrenatural de Deus. As coisas estão mudando. Eu abençoo todas as áreas da sua vida e eu declaro bênçãos, bênçãos, bênçãos sobre essa igreja. Consagra esse mês, é o mês de março, o mês de vitória, o mês de habitar, não visitar, habitar na presença de Deus. Aleluia. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor o meu anseio é permanecer em teu amor, Santo Espírito. Eu me rendo ao teu agir, o meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Em tua presença, Senhor. Aleluia. É na tua presença, Pai. Em tua presença, Senhor. Em tua presença, em tua presença, em tua presença, Senhor. Em tua presença, em tua presença, eu quero estar em tua. Vai dando glória a Deus.
Vai dando glórias ao Senhor e abençoa a tua vida. Ei, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheia agora. Fale em línguas estranhas. Dá glória a Deus aí. Ainda que você tenha caído, se levanta. Se levanta. Deus quer que fiquemos de pé. Deus não nos chamou para ficarmos caídos. É para se levantar. É para se colocar de pé na presença dEle. Santo, Santo, Santo. Oh Pai, nós te damos graça. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. Eu declaro que esse mês de março está consagrado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Leva o teu povo para casa em paz. Leva o povo com a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para todos sempre. Todos que creem foram cheios do Espírito Santo hoje. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Quem foi abençoado, diga amém. Que você tenha um mês, uma semana de vitórias. Deus abençoe, queridos. Toma um cafezinho lá na saída antes de ir embora.